Estamos voltando aqui com mais um Tecnopolítica. Nesse episódio nós vamos tratar de um tema extremamente importante que condensa exatamente como a política penetra nas tecnologias e essas tecnologias podem ter implicações sociais extremamente relevantes. Então, nós estamos hoje aqui para discutir o tema do DNA no pacote anticrimes do ministro Sérgio Moro. E para falar sobre isso com a gente aqui no Tecnopolítica, eu tô com a Maria José Menezes, mais conhecida como Zezé. A Zezé, ela é bióloga, é mestra em patologia humana pela Oswaldo Cruz e pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Obrigado, Zezé, por estar aqui com a gente. E a Zezé teve uma participação já na audiência pública que discutiu uma parte desse projeto, né, que estava relacionado à balística e ao chamados as implicações genéticas desse projeto. A Zezé, ela foi falar nessa audiência pública lá em Brasília, né, Sim. como representante da Coalizão Negra por Direitos. Zezé, ela vai falar aqui pra gente, vamos começar essa conversa, e aí nós precisamos talvez, para começar, só situar quem não está acompanhando esse tema, de que o ministro Sérgio Moro apresentou um pacote anticrime que é muito criticado, porque ele vai na contramão hoje das principais ações de redução de crimes no mundo. Ele quer estender penas, quer tornar, na verdade, situações muito complicadas de amenizar as ações de policiais que fazem, na verdade, assassinatos, verdadeiros extermínios hoje nas grandes cidades. Ele quer reduzir o impacto quando o policial está sob forte emoção e atira num suspeito. Então, esse policial poderia ser até não condenado, né, se ele conseguir provar que está sob forte emoção, que é uma coisa extremamente absurda. Não é uma bobagem. Mas tem outras coisas, e é o que nós vamos falar aqui. Ele quer estender a coleta de DNA para todo preso, mesmo que ainda não esteja transitado em julgado, já condenado em segunda instância. Você vai ver que os presos terão seu DNA, amostras de DNA coletadas. E isso vai ficar por 20 anos no projeto original dele. Mesmo depois que se cumpriu a pena, fica lá no banco de dados. Ele também estende, na verdade, os dados para a multibiometria, vai se coletar não só mais impressões digitais, mas íris, na verdade biometria facial, vai coletar também a voz, porque a voz caracteriza um tipo de biometria. Sim. Mas aqui vamos começar pela conversa aqui, Zezé, sobre o DNA. Qual é o perigo do DNA? Como é que funciona isso, essa coleta? Bom, muito obrigada, Sérgio, pela oportunidade de discutir essa temática, porque, veja, o pacote anticrime ele fala majoritariamente sobre a questão legal, né, do Sim. marco legal. Então você tem juristas, advogados, pessoas muito especializadas que versam sobre essas questões, mas especificamente sobre a questão do DNA, ele passou um pouco desapercebido nesse projeto e é algo extremamente perigoso para a sociedade, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que a lei já prevê. Veja, já está previsto em lei que a coleta de material genético ele poderá ser solicitado pelo juiz no caso em que haja uma necessidade, no caso de uma violação de mulheres, enfim, ou de uma prova em que haja necessidade de se confirmar um crime ou absolver uma pessoa. Perfeito, também, né? perfeito. Quer dizer, nos Estados Unidos você utiliza, ele pode ser, tem essa vertente. Ele já o juiz autoriza e você faz a coleta desse material genético e aí se existir 100% de similaridade
Com a prova do crime, você tem uma Deixa eu prova te perguntar. substancial importante. 100% você Exatamente, porque você tem que ser 100%. E aí eu vou falou? Não falar... pode ser 80%. Não. Por quê? Porque o material genético, ele ele tem as características não somente do indivíduo, mas também a nossa descendência, a nossa ascendência. Perfeito. Então, essa é a questão. O que acontece com o material genético? Nós somos herdeiros, né? O nosso genoma contém informações do nosso pai, da nossa mãe, mas também contém informações de todos os nossos ancestrais, do avô. A gente tem, nós compartilhamos o genoma com os nossos irmãos, nós temos parcela do genoma com o tio, com os tios. Então, o link familiar... Na verdade, então, é um identificador preciso. Preciso. Ele tem que... E ele carrega... E essas informações... Que estão no nosso genoma, elas têm que ser preservadas. Ela não pode ser, essa informação ela não pode ser colocada à disposição, ela não pode ser uma informação generalizada e aberta, porque implica em várias questões de saúde, de seguro, enfim. E do direito, o genoma humano ele é considerado pela Unesco um patrimônio da humanidade. O genoma humano, as características do ser humano. Sim. E por isso que você tem, inclusive pela Unesco, em 2004, existe uma declaração da Unesco em que você tem as normas de como manipular esse material genético, e isso ocorre em todo o ramo de pesquisa da área da biologia, da ética. Então, nós temos, primeiro, uma informação que não vai dizer somente sobre o indivíduo, mas que vai estar... A linhagem, inclusive dos descendentes. Essa pessoa ela passa o seu genoma também para os filhos, né? Então, é algo extremamente perigoso e desnecessário essa manipulação desse material, essa informação, se ela não tiver uma aplicação específica. Você sabe, Zezé, você está falando agora, é muito comum, né, quando você quer saber a paternidade de uma criança, você pode ter, então, uma precisão. Exato. Agora, você também pode usar para aquilo que está sendo feito sem o uso de DNA, que são os chamados... as previsões, né? Ou seja, existem hoje correlações feitas por algoritmos de redes neurais ou de machine learning que projetam, na verdade, coisas que nunca irão acontecer. Sim. Mas imagine, sei lá, sem saber, eu tenho um parente distante que está preso. Uhum. E, na verdade, esse DNA coletado, cruzado com outras características, ou até eles obtendo o meu DNA, que eu não estou preso, mas eles vão fazer cruzamentos. Exato. E vão fazer projeções que são meras projeções para o futuro, que nem se confirme, mas que passa a caracterizar você como alguma coisa perigosa, né? Essa é a nossa grande preocupação, porque nós temos ainda uma herança, né, de utilizar as informações, né, a biometria, né, as características, numa visão muito racista. Né? Perfeito. Lombrosiano, né? Então a gente, veja, no final do século XIX, início do século XX, toda a primeira metade do século XX, a ciência, né, que a gente chama da pseudociência, ela foi guiada exatamente para caracterizar e para estratificar a humanidade. E depois, com o genoma humano, se mostrou que isso era uma aberração. E o grande problema disso, ainda nesse período, na primeira metade do século passado, foi o fascismo e as teorias eugenistas, né? Aliás, no Brasil... que desdobrou para o nazismo. Então, nós tivemos, de fato, uma mortalidade, não só de judeus, mas também de ciganos. E assim, nos países em que você tinha os negros, né, africanos da diáspora, também uma perseguição policial,
O Barbacena é um grande exemplo disso, aqueles hospícios de Barbacena em que Sim. morreram mais de 60 mil pessoas. Aliás, por era bom conta você disso, né? explicar isso, muitas pessoas não sabem que... Nós tivemos o que chamado Holocausto Brasileiro, que foram os As pessoas eram levadas e eram jogadas naquele hospício e aí, tratadas como animais, e, enfim, e tinha uma mortalidade enorme. E você teve... E o Estado era conivente com isso. Era uma política de Estado. Era uma política. Era uma Inclusive política no Brasil nós temos vários discursos de autoridades eugenistas, mas falando do branqueamento, né? Certo, que tinha que eliminar, eles diziam, a mancha negra. Exato. Que existia. E eles atuaram para eliminar pessoas. Existe essa política Os até negros hoje, foram né, de eliminados. genocídio. Sim. Veja, a política de extermínio da população, da juventude negra, ela não é uma política descolada disso. Ela é o que é uma reprodução, uma continuidade dessa política de genocida, que no senso comum a população negra ainda é vista como inferior. Então, uma das grandes lutas nossas é desconstruir isso. Né? E na verdade... desculpa só. E esse Estado e esse governo, ele está imbuído desse pensamento racista, eugenista, né? E é uma outra questão, né? O pacote anticrime, ele é um pacote punitivista. Ele não está preocupado com a sociedade, com o cidadão, ele está preocupado em endurecimento de penas, né? Não no projeto de formação, de melhoria das condições de vida das pessoas, que é o Estado, o atual política, ela faz exatamente isso, né? Endurecer, Sim. Tirar direitos e piora a situação da população. Então, é toda uma desconstrução social. Esse pacote, eu caracterizo como uma continuidade, uma retomada dessa, eu chamaria, usando uma expressão do Achille Mbembe, ele é necropolítico. Exato. Porque ele trabalha com essa ideia que o Foucault trouxe, que chegou uma hora na Europa, eles criaram, principalmente os governos liberais, né, ali surge uma biopolítica, uma política de melhoria da população, e essa melhoria ela é feita com uma série de medidas, com controles estatísticos da população, com a exclusão de classes perigosas, mas o grosso era a melhoria da população como espécie. Só que o Achille Mbembe, ele diz que hoje não existe apenas uma biopolítica, ao contrário, existe uma necropolítica. É o extermínio das chamadas classes ou grupos que devem ser apartados da sociedade. No caso, ele diz que não é só apartado, tem que ser exterminado. E nós estamos vendo isso estatisticamente nas periferias. E agora, como é que você vê? O DNA reforçaria essa coleta de DNA, permitiria ações absurdas de uma polícia que é necropolítica, né? Bom, enfim, lá em Brasília, um parlamentar falou assim, olha, mas o DNA, ele vai nos mostrar, veja, ele vai nos mostrar quem é perigoso e quem não é. Pronto. Então, eles vão utilizar essa informação genética exatamente para estigmatizar segmentos da população. Veja, Sérgio, com isso, eles vão ter informação genética de um percentual que chega a 2 a 3% da população brasileira. Eles querem fazer o genoma de mais de 800 mil pessoas. Primeiro que o Brasil, que isso é um gasto astronômico, desnecessário e que não traz nenhuma informação, não traz nenhuma vantagem para o Estado brasileiro, muito menos para a população. Ele vai onerar o Estado. Segundo, o que você vai fazer com essa informação? Eles não têm o que fazer com essa nova informação. Eles vão vender. Exato. Eles vão perigo, vender. Não? E até tecnologia, porque você tem que ter bancos de dados para armazenar essas informações, você tem que ter banco de dados para armazenar o genoma também, são bancos de dados robustos, extremamente caros, além da tecnologia, que são os kits, o equipamento para extrair esse DNA, os kits para fazer esses testes e o armazenamento dessa informação.
Veja, pelo projeto anticrime, ele prevê que a informação genética ela vai ficar, ela só vai ser retirada do banco de dados se a pessoa solicitar. Sim. Você imagine num processo como criminal, como o que acontece no Brasil, que a população que está, né, nas prisões são majoritariamente pobre. Sim. E negra e sem defesa, porque essas pessoas Claro. não têm. Então, ainda por cima, o que a gente imagina é que essa informação genética ela vai ficar nesse banco de dados para sempre, de uma forma Ou pior, eu estava duradoura. falando que eu falei num tom meio de brincadeira, mas Sim, não, é triste, na verdade. Imagine que esses dados serão negociados com a polícia norte-americana, serão negociados ali, a partir dali serão vendidos e estarão, insisto nisso, sendo motivo de cruzamentos para uma série de empresas, para o que a gente chama hoje de brokers de dados, corretores de dados. Esses dados, você vai dizer, mas existe a lei de proteção de dados, né? Sim, mas a lei de proteção de dados, ela tem vários problemas que nós precisamos melhorá-la. Mas a lei em si não vai impedir ações de cruzamento de dados ilegais que podem acontecer. Esses dados Né? podem ser violados. Nós sabemos que a polícia, inclusive, quando executa um jovem na periferia, ela faz isso ilegalmente. A lei não manda matar, mas ela faz. Apesar do discurso hoje, a narrativa do Bolsonaro é pela primeira vez uma narrativa oficial do extermínio, né? Ele clama por isso. O governador do Rio também. Nós vimos agora ele comemorar uma pessoa que estava já numa área de uma pessoa que tinha um distúrbio, ela estava saindo do ônibus onde ela ameaçava atear fogo nele, né? Mas ela já estava saindo e os policiais atiraram desnecessariamente e o governador do Rio comemora um homicídio, um assassinato. Então, esse tipo de postura, são posturas ilegais, né? Sim, são posturas que atuam na margem da lei ou fora da lei, né? O próprio Sérgio Moro, na Lava Jato, nós vimos, ele atuou ilegalmente o tempo todo. Né? Nós temos uma questão muito grave no Brasil. Nós temos as instituições, elas são muito frágeis. Frágeis. E existe uma impunidade que mesmo quando você mostra que aquele agente cometeu o assassinato daquele jovem, daquela jovem, de uma forma perversa, enfim, essa pessoa esse agente de Estado, Sim. ele é inocentado pelo sistema que nós temos, né? E é uma das questões muito, muito, muito caras para o movimento negro, porque qual é o perfil desses agentes, qual é o perfil de quem está na estrutura de poder no Brasil, né? São os homens brancos e classe média, a perpetuação de uma elite escravagista que hoje se renova nos cargos de mando, tanto das estatais quanto das instituições privadas. Sim. E eles não têm a menor empatia com a sociedade brasileira. Não tem e se você pegar no judiciário, é um pouco mais que classe média, né? São famílias, você já viu linhagens tradicionais. Vem lá das caravelas do Império, das capitanias hereditárias, do coronelismo, que aliás essa lei reforça. O Vitor Nunes Leal tem um texto que chama Coronelismo, Inchada e Voto, que ele mostra que os chamados coronéis, eles controlavam a polícia, a justiça e a saúde. Então, com a saúde, era o doutor da família, que ele atendia as populações carentes, e tinha o delegado, que em geral era da família e tinha o juiz, que era, em geral, um filho. Quer dizer, E o comércio também do local, que até hoje existe, tudo, né? Está controlando. Então, na verdade, nós temos uma situação que a gente começou a combater, o Brasil avançou, é óbvio que não é uma estrutura municipalista, que o coronelismo controlava o poder local em aliança com o federal, em geral, com as elites regionais. Mas o que nós estamos vendo aqui é uma transmutação, é uma outra coisa, mas que
traz ainda essas características que se mantêm. Quer dizer, nós, na verdade, não paramos de perseguir os negros no Brasil. O racismo, com esse atual governo, se amplifica, ele não reduz. As medidas que foram tomadas não estão arrefecendo, as que foram tomadas por outros governos, o avanço que teve na sociedade contra o racismo, ele, não vou dizer que foi eliminado, mas ele está sendo bloqueado hoje. Exatamente. Está sendo bloqueado. É toda uma política de desconstruir o que os movimentos sociais, o que o movimento negro conseguiu nos últimos... Todo esse período, né? Principalmente nos últimos 30 anos, que foi o período de redemocratização do país. Então, nós tivemos avanços na saúde, com o SUS, por exemplo, né? Claro. Você teve um avanço, e esse avanço ele foi recorrente da organização, principalmente de mulheres da periferia, que são mulheres negras. Né? Então, o avanço das camadas populares, o avanço da democratização do ensino. Não podemos esquecer que o Brasil, até a Constituinte de 1988, o ensino ele era gratuito, mas ele não era universal. Então, veja, o país tem um débito, né, com a população pobre, com a população negra, de quase 500 anos em relação à educação também. Sim. Então, todo esse trabalho que nós tivemos de pensar em políticas e avançar e pressionar os governos para que essas políticas fossem utilizadas em prol da população, elas estão sendo principalmente saúde e educação, combatidas, uma desconstrução perversa, um ataque a tudo isso. Isso é um desgoverno, né? Isso é uma estrutura que não vai beneficiar nenhuma parcela da população. Você sabe, você está falando isso, por exemplo, eles não estão atacando diretamente ainda as cotas que a gente tem, por exemplo, na minha universidade, né? A Universidade Federal do ABC tem cota. Eles não estão atacando, mas sabe o que eles... Ao cortar recursos, eles tiram a chamada Bolsa Permanência. Sim. E aí sabe o que acontece? Uma população, uma família muito pobre, ela não tem como mandar o filho para a universidade. Então esse menino que ia ser um engenheiro, que ia ter um futuro em condições melhores do que a família, eles estão destruindo isso. Exato. Eles estão destruindo. Então agora, eu queria voltar a uma questão, Zezé. Você sabe que esses tratamentos biométricos ou de dados sensíveis, então, eles, por um lado, trabalham uma visão no senso comum, que eles, ao serem implementados, eles reduziriam os crimes, né? Uma visão idílica ali no senso comum. E, por outro lado, já tem pessoas, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, que já estão denunciando o que você já havia falado aqui, esse viés racista que essas tecnologias podem reforçar e até mesmo ampliar. Então, o Conselho da Cidade de São Francisco já proibiu o tratamento de inteligência artificial, em especial de aprendizado de máquina, de biometria facial. Está proibido. E o argumento é claro, ela estigmatiza as populações negras e pobres. É básico. No Brasil, o Moro e esses programas espetaculares de violência que tem à tarde aí, essas organizações nefastas da comunicação, eles falam o seguinte: olha, se eu tenho uma câmera aqui, o crime não vai ocorrer, o que é um absoluto e total absurdo, porque se você colocasse uma câmera em cada lugar, essa câmera, ela não é a causa do crime, ela pode mudar o estilo do crime, mas o crime, ele não tem raiz nisso, ele não será impedido por isso. Isso, na verdade, controla o cidadão que eles gostam de chamar de bem, as pessoas comuns. Isso, por outro lado, permite controlar estratos inteiros da população que eles querem segregar ou até eliminar. Sim. Então, no caso do DNA, isso é muito pior do que uma câmera, né?
Ele é muito pior porque ele é muito invasivo e ele vai ter a informação, né, como eu falei, não só do sujeito que está exposto a Sim. essa coleta, mas também do seu grupo, do seu ciclo familiar e do seu grupo étnico também. O grupo Isso étnico o grupo é... étnico, porque eles vão coletar esse material genético somente de um segmento É da verdade. população. É verdade. Né? E o pensamento eugenista ele ainda está muito enraizado na população brasileira e principalmente nesses segmentos conservadores, nessa bancada da bala, nesse segmento que pensa ainda, que extremamente atrasado, inculto, desalinhado com o que tem de mais moderno nas literaturas, no Não, eles processo são contra civilizatório. estudar, né? Eles Não, são eles contra a são educação, né? exato, eles atacam Eles atacam... né, o que uma sociedade tem de mais importante, que é o conhecimento. Claro. Ele manter e ampliar o seu Agora, conhecimento é de uma estupidez, é de sim. uma, né, extrema, né? Você falou desse eugenismo, e eles têm uma ideia, né, que o criminoso, ele é como se fosse uma categoria, né, é um tipo biológico. Isso que é incrível, né? Eles A não pessoa conseguiram, nasce gente. criminosa, então nada mais justo do que ter um banco de DNA, né? Sim, sim. Já que a sociedade tem o DNA dos criminosos e não criminosos. É. Mal sabem, mal reconhecem que boa parte dos presos são por causa de drogas. Se a droga for legalizada, deixa de ser crime. Sim, sim. Então você vai ter um monte de pessoas que hoje são enquadradas como criminosas que não seriam enquadradas como criminosas. O crime, ele é definido culturalmente, socialmente, e ele está na lei, tem que estar no Código Penal. Não é uma categoria biológica, não é uma categoria histórica. Isso que é impressionante, a falta de atenção que esse grupo bolsonarista, essa extrema-direita tem. Mas, na verdade, isso é uma política, né? É uma política que, na De- verdade, que sempre aconteceu no Brasil, porque o criminoso, né, como a polícia coloca, é o preto, a preta moradora, né, que está nas regiões Pobre. periféricas, pobre, né? Ou não, porque muitas Ou vezes, não, sendo negro, nessa sociedade, você já é estigmatizado. Se você tiver um carro possante, você é parado sistematicamente pela polícia, porque pensam que você roubou. Mas, além disso, o perfil, a nossa sociedade, bem antes do Bolsonaro, já era uma sociedade extremamente punitivista em relação verdade. à população. Então, um jovem negro que carrega a mesma quantidade que um jovem branco de droga, eles vão ter Pena dois diferente. desfechos. Claro. Né? O jovem de classe média ele não vai passar pelo processo de aprisionamento, de encarceramento que o jovem branco. Isso já tem muito trabalho, já está mais Perfeito. do que provado. E uma outra característica, você tem crimes em relação à droga, né, porte de droga de grande quantidade, e essas pessoas não foram muito, né, vinculadas a parlamentares, né, à estrutura do Estado, do poder político, e que não foram sequer... Deixa eu te falar uma coisa, você me lembrou de uma coisa, tem uma coisa que eu não entendo aqui, quem estiver ouvindo ou vendo Tecnopolítica pode até depois fazer um comentário. Eu me lembro que o Zezé Perrella, o filho dele tem um helicóptero, e ele empresta um helicóptero. Olha a história. Esse helicóptero é preso com 0,5 tonelada de cocaína. Flagrante, eu vi as imagens, tem vídeo. E aí, logo em seguida, o juiz disse que foi um erro. E aí, era um crime internacional, porque ele veio cortando estados, interestadual, portanto, pode ser enquadrado como um crime federal. A Polícia Federal trata disso, né? Aí é passado para a Justiça Estadual e até agora, se não me engano, está no Espírito Santo e não tem nenhum inquérito policial concluído. Reafirma muito o que eu acabei de falar, Sérgio. E o que todo mundo sabe. Você tem um Estado que é extremamente perverso, punitivista, e que nós ainda não nos livramos da mancha
escravagista. Claro. Né? A sociedade brasileira ainda carrega no seu senso comum esse perfil. E as elites ainda se pensa ainda como senhores de pessoas, de escravos. Eles ainda carregam esse sentimento. E, de fato, eles fazem isso. Né? Uma forma de genocídio não é só o assassinato, mas também o aprisionamento dessas pessoas. Sim, você destrói. Segregar. Esses jovens da idade de 19 a 29 anos, majoritariamente pobres e negros, e que destruem, de fato, o sistema prisional. Ele vai destruir o futuro dessas pessoas. São milhares de pessoas. Milhares. E agora, ele, pelo pacote do Moro, ele vai permitir que um governador neofascista como esse Wixel do Rio, ele diga, olha, eu quero saber quais são os grupos genéticos que moram nessa cidade, eu vou atribuir uma ação preventiva. Eles podem fazer isso, porque isso uma vez que eles tenham isso nas mãos, a questão é algo extremamente perigoso. E eu queria dizer uma coisa, e pode atingir a classe média. A classe média ela não está percebendo o seguinte, a nossa sociedade nas mãos de instrumentos de computação veloz, que processam estatísticas, modelagem estatística com grande facilidade e rapidez, incitam o que eu chamei de modelos preditivos, de previsões. Então, para quem está nos ouvindo entender, tem uma artista famosa que no DNA dela tinha uma possibilidade de existência de câncer, se eu não me engano, de mama. Ela fez uma operação prévia. Aquilo, esqueci o nome dessa atriz, mas é um caso famoso. Aquilo, sim, tem um percentual que poderia ter na família dela. Mas aquilo nunca poderia se manifestar. Sim. Então entenda, assim como ela, motivada por uma previsão estatística, ela faz uma operação preventiva, retira o que poderia ser os órgãos que dariam o tal câncer. Sabe o que ela fez? Ela atuou em algo que talvez nunca se manifestasse. O meu medo, então entenda o que eu estou falando, quando o DNA é coletado e na verdade, você tem uma gestão neofascista ou uma gestão autoritária, ela pode tentar fazer previsões, ações sociais preventivas, que era o que você chamou da técnica lombrosiana, só que agora é uma técnica lombrosiana com autoprocessamento computacional, que permite você atuar com todas as informações que estão sendo coletadas e cruzadas com o DNA. Então eles podem acabar atuando, dificultando a vida de pessoas que, por terem um DNA que faz parte de um grupo que teve no passado ou no presente algumas pessoas que estão detidas. Então você fala, não, isso não vai ocorrer. Como não vai ocorrer? Eles estão, na verdade, fazendo coisas tão absurdas quanto isso. Sim. Como, por exemplo, quando eles dizem assim, eu vou pegar os territórios indígenas e passar para os ruralistas tomarem conta. Na verdade, é pegar a galinha e entregar para a raposa. Na verdade, é você fazer coisas absurdas. Então, para evitar que isso aconteça, né, se existe esse risco, você tem que agir preventivamente. Então, nós não podemos permitir que essas amostras de DNA sejam coletadas massivamente. Não podemos permitir, em hipótese alguma. Né? E isso é um prenúncio de políticas neofascistas absurdas. Né? Então, nós vamos ficando por aqui nesse Tecnopolítica. Zezé, você quer dar mais um recado aqui para os nossos ouvintes? Eu acho que a população brasileira, nós precisamos melhorar o ensino, nós precisamos avançar, as pessoas precisam entender
essas questões com mais qualidade. O DNA, ele tem algumas informações, por exemplo, exato, o exemplo que você utilizou, de que a pessoa pode evoluir para um câncer, mas isso não significa que ela terá essa doença. O genoma, muitas vezes, ele é 30%, 70% vai estar relacionado com o estilo de vida, alimentação e outras questões. Então, uma questão que ela poderia fazer era o preventivo. Claro. Né? Então, e nós temos que fugir, temos que desconstruir de fato esse pensamento, que é muito senso comum ainda, que é eugenista, que é utilizar essas informações para predizer o que um sujeito o que vai fazer ou não. A criminalidade está muito relacionada com as condições materiais da população. Quanto menos condições de sobreviver as pessoas têm, mais elas vão ter que, de alguma forma, comer. Sobreviver. Nossa, então é muito isso. E você, falando agora, você me lembrou uma coisa. Tem 2 irmãos. Um tem uma característica específica. Eles têm o mesmo pai, ou mesma mãe. O fato de um irmão ter cometido um deslize, uma ilegalidade, não significa que o outro vai cometer. Isso que é impressionante, porque são fatores culturais, como você bem falou, sociais. Como é que você pode querer biologizar, né, ações que são sociais, culturais, né? Isso é um perigo que nós precisamos evitar. E é fugir da responsabilidade. O Estado, ela tem que melhorar as condições de vida da população, e ela está fazendo exatamente o contrário. Né? Bom, Zezé, muito obrigado por sua participação aqui. Foi esclarecedor, quer dizer, a gente tocou assim, mesmo que superficialmente. Eu acho que as pessoas não estão alertas, né? Não estão pensando sobre isso, e nós aqui no Tecnopolítica fazemos isso. A gente mostra onde a tecnologia tem dimensão social e política. Valeu, até o próximo episódio. Obrigado, Zezé. Tchau aí, pessoal.